O Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, a Bíblia está falando claramente do amor de Deus. Esse amor tão grande, esse amor que fez com que ele entregasse seu Filho unigênito, seu Filho Jesus, seu Filho amado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Gente, é o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que nós precisamos entender isso. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo de muitas mudanças, um mundo moderno, um mundo imediatista, não é verdade? Tudo pronto, mas a palavra do Senhor nos ensina a buscar o Senhor, a orar, a adorar o Senhor, estar na presença do Senhor, porque nesse plano de Deus nós vamos ver no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, que tem um inimigo, o inimigo das nossas almas. E esse inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o plano de Deus para nós é que ele tem para nós uma vida que abundante, é uma vida com propósito. E muitos não estão vivendo, não estão usufruindo essas maravilhas, essas bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque o homem, nós somos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. Deus não compactua com o pecado. Então a palavra do Senhor vem nos ensinando que para nós experimentarmos o amor de Deus, é necessário nós entendermos que somos pecadores, como está escrito em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem foi criado para ter relacionamento com Deus, um relacionamento perfeito, um relacionamento, sabe, de obediência, mas o homem simplesmente se rebelou, né? A palavra do Senhor fala que Deus fez um jardim lindo, o jardim do Éden, e ali ele colocou Adão, Eva, mas ele falou: olha, vocês têm o direito, liberdade de comer de todas as frutas, de tudo que está aqui nesse jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comem, porque senão, o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas nós sabemos que veio o quê? Veio o tentador. E na tentação, Eva comeu o fruto, deu para o marido dela, e agora aquele relacionamento tão lindo que tinha com o Senhor, sabe o que aconteceu? Se desfez. Isso mesmo, se desfez. E agora o homem, ele começou a viver com a sua independência. Então isso significa rebelião. O homem se rebelou contra Deus. E a Bíblia chama isso, sabe de quê? De pecado. Então o pecado separou o homem de Deus. Há um abismo. Sabe esse vazio aí dentro do seu coração? Esse vazio que você sente dentro de você? É exatamente isso que aconteceu. Ficou um vazio, porque o lugar de Deus, né, ficou, né, Deus saiu, Deus simplesmente desligou por conta do pecado. Então veio o que? Separação espiritual. Então a Bíblia fala que porque, né, o salário do pecado é a morte. Deus não compactua com o pecado. Deus, ele é santo. E o homem tornou-se o quê? Pecador. Então tem um grande abismo que separa o homem de Deus. O homem está continuamente procurando alcançar Deus, né? Às vezes numa vida abundante, às vezes através dos seus próprios esforços, né? Através de uma vida reta, boas obras, né? Filosofias e outras coisas, mas não adianta, amados, não adianta se o homem não entender o amor de Deus, o propósito de Deus.
E nós vamos ver este amor, esse propósito, quando a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por isso mesmo, é por meio de Jesus Cristo, é por meio de Jesus que nós vamos conhecer e experimentar esse amor, esse plano de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Ali na cruz do Calvário, Jesus se entregou, né? Ele pagou a nossa dívida. E a palavra do Senhor fala em Romanos 5:8, fala assim, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós e nós sendo o quê? Pecadores. Então é necessário. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz, mas ele o quê? Ele ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Oh, aleluia! E ele voltou para o Pai, mas ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o que? O Consolador, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que agora vocês não vão ver como está me vendo, Jesus dizendo, né? Porque agora esse Consolador, o Espírito Santo, ele vai habitar em você. Mas você precisa entender que eu sou, Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 6. Então é Deus que tomou essa iniciativa, né, de nos ligar, né, novamente, ligar aquele abismo que separava, aquele vazio, né, que nada preenchia, agora pode ser preenchido pelo próprio Deus, porque Jesus Cristo, né, morreu na cruz, né, no nosso lugar, pagando ali por todos os nossos pecados. É maravilhoso demais. Então é necessário nós confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É um convite pessoal, a salvação ela é individual, sabe? É você que escolhe se você quer ou não. Então Jesus ele está dando essa oportunidade. Contudo, olha, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1 e o versículo 12. Então, nós só fazemos isso pela fé, sabe? Porque é a fé em Deus, a fé que salva pela graça. Graça é um dom de Deus. Graça é um favor que nós não merecemos, mas aprove ao Senhor, né, entregar o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Efésios 2:8, 9 está escrito assim, olha, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Oh, aleluia! Então, se você entendeu essa mensagem, se você crê que Jesus Cristo ele é Senhor, porque ele afirma, olha, ele fala assim, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aleluia! Ou seja, receber a Cristo, né, implica o quê? Arrependimento significa que nós agora confiamos no Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, cremos na salvação de Jesus Cristo, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador, morreu na cruz, aleluia, ressuscitou e Ele vai voltar para buscar aquele que creu, aquele que o confessou como Senhor e Salvador.
Então você pode receber Jesus Cristo agora aí no seu coração. Você que está ouvindo essa mensagem, se você não fez isso ainda, faça isso agora. Fala com Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor, abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para me salvar, por perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, me aceitar como eu sou. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus, toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Aleluia. Se você fazer esta oração com fé, você pode ter certeza que você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus te ama. O propósito dele é de vida eterna para você. Aleluia. O amor dele é incondicional. E ele está te dando uma oportunidade agora. Aleluia. Jesus Cristo vai voltar. E ele vai buscar todos que entendeu essa mensagem, que confessou ele como Senhor e Salvador. Aleluia. E nós vamos encontrar com o Senhor na glória. Louvado seja Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz.